WhatsApp. E aí, tudo bem com vocês? Here's Teacher Cláudia Borges. Eu sou a professora Cláudia Borges e nós vamos conferir a nossa aula de hoje. Então, hoje nós temos a aula 28 com a revisão e em seguida a avaliação. Então, peço que vocês fiquem bastante atentos, deixem aí os seus cadernos de anotações aí em mãos e fiquem bastante atentos e vamos começar. Vamos iniciar relembrando um pouco sobre os pronomes reflexivos. Acompanhem. Então, reflexive pronouns são os pronomes reflexivos. Vamos relembrar agora a função reflexiva que você utiliza após um verbo. Observe aí o que os nossos personagens estão falando. Dizendo o seguinte: ocorre quando a ação do verbo recai sobre o próprio sujeito. Então, isso é a ação reflexiva, a função reflexiva, tudo bem? Quando a ação do verbo recai sobre o próprio sujeito. E o pronome concorda com o sujeito da frase e é empregado depois dele. Tudo bem? Então, estamos falando da função reflexiva, que é o uso dos pronomes reflexivos após um verbo. Para ficar mais claro, vamos acompanhar comigo. Então, eu vou utilizar onde exatamente esse pronome reflexivo? Após um verbo. Acompanhe o exemplo. Então, olha só, aqui você tem a frase I hurt myself. I hurt myself. Eu me cortei. Então, a ação de cortar recaiu sobre quem? Sobre mim, eu, né? No caso, que é o sujeito, certo? Então, o pronome reflexivo que a gente usa, no caso daqui, ó, quando o sujeito é eu, é o myself. I hurt myself. Então, olha só, o myself se refere ao sujeito I, eu, right? Vamos ver mais um exemplo. She prepared herself for the exam. Ela se preparou para o exame. Então, quem que se preparou? Quem que sofreu a ação? Ela mesma. Então, herself se refere ao pronome she. Observem que os pronomes estão após um verbo. Olha o hurt aqui e o pronome reflexivo. Olha o prepared, aqui o verbo e o pronome reflexivo. Ok? Então, lembrem que a função reflexiva, o pronome reflexivo vai ficar aonde? Depois do verbo, tá? Ó, myself, olha o verbo. Herself, o verbo aqui, prepared. Ok? Então, vamos acompanhar a próxima imagem. Então, na próxima imagem, vocês vão acompanhar a nossa tabela dos pronomes reflexivos e cada um, quando eu vou utilizar, eu só vou usar quando o sujeito da frase for esse aqui, ó. Então, myself, vou usar quando o sujeito da frase for eu, I. Yourself, vou usar quando o sujeito é you, você. Himself, vou usar quando o sujeito da frase for he, ele. Herself, vou usar quando o sujeito da frase for, só corrigindo aqui, tá? She, ela, ok? Então, quando for she, ela. O itself, vou usar quando o sujeito da frase for it, que é utilizado para coisas, objetos e animais. Então, todos esses que a gente acabou de ver aqui, ó, nessa primeira parte, são os pronomes reflexivos do singular, ok? Singular. E agora, ourselves. Vou usar ourselves quando o sujeito da frase for we, nós. Yourselves quando o sujeito da frase for you, vocês. E themselves quando o sujeito da frase for they. Então, esses são os pronomes do plural, né? Tanto o sujeito quanto os pronomes reflexivos. E lembrem-se da dica, né? A terminação selves é para o plural. E a terminação self, com F no final, é para os pronomes reflexivos do singular. Ok? Anotem aí para vocês lembrarem. Falando um pouquinho mais dessa função enfática, né, dos pronomes reflexivos, vamos anotar aí o seguinte, ó, observe. Então, na função enfática, o pronome reflexivo é usado para dar ênfase
a pessoa que pratica a ação. Por isso que é enfática, vai dar ênfase em alguma coisa, não é? Então, nesse caso, o pronome concorda com o sujeito, sendo empregado depois dele ou depois do objeto na frase. Como assim? Acompanhe aqui o exemplo. Então, aqui, eu quero dar ênfase ao sujeito, né? She did all the work herself. Ela mesma fez todo o trabalho. Então, quando eu quero dar essa ênfase, que o sujeito, ele mesmo fez tudinho, né? Sozinho. Então, você utiliza o pronome reflexivo lá no final, ó, tá? No final da frase. Vamos ver mais um exemplo. They solved the problem themselves. Eles mesmos resolveram o problema. Então, onde que ficou o themselves? Lá no finalzinho da frase, ó. They solved the problem themselves. Então, veio a frase todinha, o sujeito, o verbo, e aí o themselves ficou lá no final. Então, qual é a ideia aqui? Quando ele fica no final da frase, é a ênfase, não é? No sujeito, é a função enfática. Observe mais um. He organized the event himself. Ele mesmo organizou o evento. Então, a ênfase é quem? No sujeito da frase. Ele mesmo, ele próprio fez, né, toda aquela organização daquele evento. Então, quando o pronome reflexivo aparece lá no final da frase, qual é essa função? É a função enfática, para dar ênfase ao que o sujeito fez. Vamos acompanhar comigo mais uma função. Agora a gente vai relembrar a função idiomática. Então, na função idiomática, o pronome é precedido pela preposição by. Então, toda vez quando o pronome reflexivo aparecer, essa palavrinha vai aparecer antes dele. Quando? Na função idiomática. Então, nesse caso, o sujeito pratica a ação sem ajuda ou companhia de outra pessoa, ou seja, pratica a ação sozinho. Então, observe, ó, o sujeito pratica a ação sem ajuda, ok? É essa a ideia aqui, ó. Ou sem a companhia de outra pessoa. Ou seja, ele sozinho faz tudo, ok? Então, essa é a função idiomática. Mas, quando eu for utilizar essa função idiomática, esta palavrinha vai aparecer logo antes do pronome reflexivo. Então, acompanhe comigo aqui os exemplos. I solved it by myself. Eu resolvi sozinho ou sozinha. O que isso quer dizer? Enfatiza que você não precisou de ajuda. Então, você sentou ali, né, na sua mesa e ficou pensando sobre aquele problema e resolveu sozinho, sem a ajuda de ninguém. Então, by myself. Olha só a palavra by ali na frente, tá? Então, qual é a função? Função idiomática. O outro exemplo que nós temos aqui, she did it by herself. O que isso quer dizer? Essa frase diz o seguinte, ela fez sozinha, ok, mas qual é a ideia aí quando tem o by? Enfatiza que ela realizou a tarefa de forma independente, sem a ajuda de ninguém, sem nenhuma outra pessoa ali junto, tudo bem? Então, é a função idiomática, quando eu uso a palavrinha by, não é? By myself, by herself, by himself, by ourselves. Ok? Então, dependendo do sujeito, você usa o pronome reflexivo. Então, agora que vocês já relembraram todos os pronomes reflexivos, vamos testar os conhecimentos de vocês, ver se vocês lembram mesmo. Então, olha só, essas frases aqui estão incompletas, elas precisam do pronome reflexivo, né? Para poder fazer sentido. A frase aqui diz o seguinte, ó, she looked at espaço in the mirror. E aí, o que você acha? Qual é o pronome reflexivo que vai encaixar direitinho aqui para concordar com o sujeito she, hein? Eu tô dando a dica. Ó, tem himself, yourself, herself e myself. Todos do singular, né? Porque todo mundo termina no self, não é?
Então, e aí, o que você acha? O sujeito é she, é ela. Vamos ver então qual é a resposta. Herself. She looked at the mirror, né? She looked at herself in the mirror. Então, ela olhou para ela mesma no espelho. Então, a ação que ela praticou refletiu nela mesma. Tudo bem? Então, toda vez que você tem o sujeito she, o pronome reflexivo que você vai utilizar é herself. Vamos ver mais um. He often talks to espaço when he is alone. E aí, qual que eu vou completar aqui esse espaço? Qual o pronome reflexivo? Himself, ourselves, itself ou themselves? Observe que o sujeito é he, ele. He significa ele, certo? E ele faz parte do singular, é um pronome do singular. Então, qual desses aqui eu vou poder utilizar? Eu já posso eliminar alguns, não é? Por exemplo, selves, ourselves e themselves já está fora, porque eles são pronomes do plural. Então, ficou só himself e itself. E aí? Vamos ver a resposta, então. Então, toda vez quando o meu sujeito for he, o pronome reflexivo que eu vou utilizar é himself. Então, he often talks to himself when he is alone. Então, ele costuma, né, frequentemente, falar com ele mesmo quando ele está sozinho, when he is alone. Vamos ver mais um, então. We should be proud of, espaço, for finishing the project. Olha o sujeito aqui, ó. We. Opções. Yourselves, myself, itself ou ourselves. Bom, sujeito é we, nós, não é? Sujeito nós é do plural. Vamos ver se dá para eliminar alguém aqui, ó. Então, yourselves pode ser, é plural, né? Ourselves pode ser, que é plural também. Agora, myself e itself já estão fora, porque eles são do singular. Então, você só tem a opção A ou D. Vamos ver a resposta. Então, a resposta é ourselves. Então, toda vez quando o meu sujeito for we, o pronome reflexivo que eu vou utilizar é ourselves. Tudo bem? Então, deu para relembrar bem os pronomes reflexivos? Então, agora nós vamos relembrar um texto para observar algumas palavras em destaque do texto, né, que a gente quer enfatizar aqui junto com vocês. Acompanhem. Então, esse nosso texto, né, fala sobre um movimento chamado MCU, certo? Então, tem algumas palavras aqui em destaque, eu quero só enfatizar aqui junto com vocês. Então, aqui está falando advantages, vantagens, não é? A vantagem desse movimento foi a representation. O que é representation? É a palavra cognata, hein? Representação, representation. Então, esse movimento, ele levou, né? Tem a palavra Black Panther, né, que é negro, preto. E Young People, né? Esse movimento levou as pessoas jovens também a serem atraídas por ele. E Powerful, poderosos, papéis poderosos. Então, as pessoas, né, se empoderaram através desse movimento. Um pouquinho mais sobre o texto nós vamos ver aqui. O que mais? Community, também uma advantage, uma vantagem, né? Eles ficaram, né? Tiveram um senso mais de comunidade, né? Um se ajudando, né? O que mais? Inspiration, inspiração, também é uma palavra cognata, né? Ficaram courageous, né? Ficaram corajosos também através desse movimento. Mas assim como teve vantagens, tiveram desvantagens também, acompanhem. Desvantagem desse movimento, disadvantages, consumerism, então excessive, excesso de consumo, né? Pelos fãs que aderiram a esse movimento. O que mais que nós temos? Toxic fandom, né? Então, esses fãs aí ficaram mais tóxicos. Então, quando alguém falava mal lá do grupo, eles já ficavam, né, furiosos, né? Então, ficavam algo mais tóxico, ok? Esse movimento também. Tiveram toxic behavior, então, comportamentos tóxicos também. E finalizando, nós temos escapismo. O que é isso? Escapismo. A pessoa ficava, né, fora da realidade, né? Ela ficava muito absorvida por aquele movimento e não prestava muita atenção na realidade que estava acontecendo à sua volta, ok? Então, young, a palavra young, jovem, né? Absorbed, absorvido, e fictional world, né? Um mundo fictício, ela viajava ali naquelas ideias, tudo bem? Então, agora vamos ver um pouquinho mais do nosso conteúdo, acompanhe comigo. Então, agora nós vamos relembrar
O que são adjetivos? É muito fácil, porque adjetivos é a mesma função, tanto no português quanto no inglês. Olha só, acompanha a definição e anote aí também, né? O que são adjetivos? São palavras que descrevem ou qualificam substantivos ou pronomes. Não, ou seja, elas dão uma qualidade, né? Apresentam uma característica a esses substantivos. Então, elas descrevem, né? Elas relatam, né? Ou qualificam os substantivos ou os pronomes, né? Sujeitos, fornecendo informações sobre a pessoa ou a coisa da qual estamos falando. Então, esses adjetivos, eles acrescentam informações, eles dão informações a mais sobre essa pessoa, essa coisa, o objeto do qual ele está falando, do qual ele está descrevendo. Então, qual é a função principal? Descrever ou qualificar o quê? Substantivos ou pronomes. Falando um pouquinho mais sobre adjetivos, o que eles podem expressar? Eles podem expressar qualidades. Isso é algo que eu posso utilizar, né, para expressar com os adjetivos. Tamanhos, né? Big, small. Formas, né? Round, oval, square, ok? Cores também, tá? As cores também, em inglês, eu posso, né, utilizar os adjetivos. Elas contam como adjetivos. Estados, como assim? Happy, sad, ok? Então, como é que a pessoa está hoje? Em que estado que ela está? Está bem, está mal, está feliz, está alegre, está triste, ok? Ou a condição de pessoas, animais e objetos, por exemplo. Então, dependendo do sujeito, eu vou utilizar estas características aqui, ó, que a gente descreveu, para descrever ou qualificar essas pessoas, animais ou objetos. Então, tudo isso eu posso utilizar com adjetivo, para falar das qualidades, dos tamanhos, das formas, cores e estados, né? Como eu acabei de falar, como é que está a pessoa? Ela está bem? Ela está triste? Ela está alegre? Ok? Então, são os estados que eu posso descrever as pessoas, certo? Então, lembrando que eu posso descrever ou qualificar tanto substantivos quanto pronomes, certo? Então, você pode observar que eu posso utilizar esses adjetivos para esse tipo de sujeito. Substantivos ou pronomes. Então, posso expressar qualidades, tamanhos, formas, cores, estados ou a condição de pessoas e animais e objetos, por exemplo. Agora eu quero que você acompanhe comigo um exemplo de descrição utilizando os adjetivos. Como assim? Olha só, aqui ao meu lado, ele está de cabeça para baixo, mas você consegue ver que é o Spider-Man, certo? Então tem uma pergunta sobre ele aqui. What's Spider-Man like? What's Spider-Man like? Estou falando de quê? De personality. Qual é a personalidade dele? Então, o que eu perguntei aí? Ó? Como é que é o Homem-Aranha? Mas em relação à personality. Então, essa pergunta especificamente sobre, né, a personalidade dele. What's Spider-Man like? Então, quais palavras que eu vou utilizar para descrever a personalidade do Spider-Man? Eu vou utilizar os adjectives, os adjetivos. Então, os adjetivos vão me ajudar a descrever a personalidade dele. Então, como é que é o Homem-Aranha? Ele é triste, ele é alegre, ele é legal, ele é meio fechado. Então,
quais são os adjetivos que eu posso utilizar para descrever a personality do Spider-Man. Vamos ver alguns exemplos aqui junto comigo. O primeiro ali ao meu lado é a palavra brave. 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 O que significa brave? Ele é bravo, corajoso, certo? Então, essa palavra brave está descrevendo a personality do Spider-Man, certo? Então, eu estou utilizando uma palavra que é um adjetivo, porque eu estou qualificando, eu estou acrescentando informações a respeito da personalidade dele, do Spider-Man. Então, o Spider-Man é brave, ou seja, eu posso fazer a frase He is brave. Spider-Man is brave. Um outro exemplo de adjetivo sobre o Spider-Man é intelligent. Intelligent. O Spider-Man é intelligent. Então, eu estou qualificando, eu estou dizendo que ele é bem perspicaz, ele é bem intelligent. Então, eu estou descrevendo a personalidade aqui do Spider-Man. Então, posso fazer minha frase. Spider-Man is brave, intelligent, tudo bem? Então, eu acrescento essas qualidades, essas características do Spider-Man utilizando os adjetivos. Vamos ver mais uma qualidade dele. Resilient, é resiliente. Apesar das dificuldades, ele continua ali firme e forte. Resilient. Lembrando que essa palavra, aquela dali também, assim como brave, são palavras cognatas, bem parecidas com o português e ela também tem o mesmo significado. Tudo bem? Lembre de sempre olhar com atenção para esse tipo de palavra, que ela ajuda bastante quando a gente for desenvolver e observar um texto também. Então, resilient. Spider-Man is resilient. Vamos ver mais um adjetivo sobre o Spider-Man. Friendly. A palavra friendly vem de friend, que é amigo. Friend, é só até o D, é amigo ou amiga, Quando eu coloco friendly, eu dou uma qualidade, eu estou utilizando um adjetivo, que é amigável. Então, o Spider-Man é amigável, uma pessoa agradável, Ele é amigável, ele chega, Tá sempre junto ali, certo? Então, friendly. Spider-Man is friendly. E finalizando, os adjetivos sobre o Spider-Man. Agile. Ele é o quê? Ágil. Ele é rápido. Então, para ele poder defender a cidade dos inimigos, dos vilões, ele precisa ser bem ágil, certo? Então, essas palavras aqui são todas adjetivos. Eu estou descrevendo, estou dando uma qualidade, Estou falando das características do Spider-Man. Então, tudo isso aqui, todas essas palavras, eu posso observar que são adjetivos, que dão características, a respeito de algo. No caso aqui, foi do Spider-Man, do Homem-Aranha.